Sandra Valente, ela foi motivada por outros profissionais do serviço social. Ela trabalhou um tempo na parte administrativa no FAS. E com isso ela começou a ver o agir dos profissionais e se identificou bastante. Daí ela foi e fez o curso de serviço social. Depois que ela se formou, ela fez estágio na Fundação Sanepar. Ela também trabalhou no FAS como assistente social por 17 anos. Trabalhou com família, trabalhou com adolescente, com pessoas idosas, meninas abandonadas. E com isso tudo ela teve uma visão bem ampla da questão social. E há 10 anos ela trabalha na Casa de Custódia de Curitiba. Pelo motivo de falta de profissionais e porque a carga para ela fica muito grande, porque ela é uma assistente social para atender 720 presos. Então essa demanda é muito grande para ela. E quanto pessoa, ela é muito realizada pela profissão. Ela falou que gosta muito da profissão, que ela se identificou e é a profissão da vida dela. Boa noite, galera. Eu vou estar apresentando a vocês o público do nosso trabalho e o presídio onde eles cumprem a pena. Qual que é o público do nosso trabalho? Os presos, no termo técnico, seria pessoa privada de liberdade. Quais são esses presos? Os presos que já estão condenados, ou seja, já receberam a sentença, e os presos que estão aguardando o juiz determinar a sentença. Vou apresentar para vocês agora o presídio, que seria a Casa de Custódia de Curitiba. Como que essa casa de custódia é composta? Ela é composta pela Galeria 1, onde cumprem a pena os presos que cometeram o crime como pedofilia, violência contra o corpo da mulher. Qual que seria o termo técnico desses presos? Pessoas que cometeram o crime contra a dignidade sexual. Na cadeia 2, vão estar cumprindo a pena os presos que cometeram o crime como Maria da Penha e os presos que cometeram o crime 157, que seria o roubo ou o assalto. Na galeria 3 já convive os presos que ou são por rebeliões, passaram, ou são de facções. Quais seriam essas facções, por exemplo? Comando Vermelho, ou PCC e entre outras. Então, galera, eu vou estar apresentando para vocês uma ala separada e diferente dessas 3 galerias que eu citei para vocês, que seria o container, que leva o nome de shelter. Dentro dessa ala, cumprem a pena os presos que não se encaixam em nenhuma dessas 3 opções que eu citei, ou seja, presos que já cometeram alguma confusão dentro das outras e não são aceitos e correm o risco de morte. Então, a gente tem uma curiosidade acerca da Galeria 1. Os presos da Galeria 2 e 3, eles chamam o pessoal da Galeria 1 de Dux. Por quê? Porque eles cometem esses crimes contra a dignidade sexual. Então, pessoal, eu vou trazer a vocês como a assistente social enxerga os presos que cometeram um delito contra a dignidade sexual. Para a assistente social, o crime é o crime e o preso é o ser humano com os seus direitos na sociedade. Ela está ali para garantir os direitos desse preso e a questão da ressocialização do preso para a sociedade. Então, o que seria? Para ela, o crime é o crime e o ser humano tem os seus direitos. As mudanças que ocorreram nesse período que a Sandra trabalha na Casa de Custódia de Curitiba foram assim. No começo do trabalho dela, existia 3 assistentes sociais e 3 funcionários que trabalhavam na parte administrativa. E tinha médico toda semana, tinha dentista
e tinha psicólogo. Hoje em dia, como que é a situação no presídio? Só tem uma assistente social, que é a Sandra, vai um médico uma vez por semana, vai um dentista uma vez por semana e psicólogo não vai mais. Os desafios e obstáculos que a Sandra percorreu nesse período de tempo que ela está lá foram os seguintes: o machismo, que como ela é mulher, a gestão enxergava ela com uma fragilidade. Então enxergavam ela como se ela fosse de vidro. Qualquer coisinha quebrava ela. Então, muitas demandas, como tinha um assistente social homem, eram passadas para ele. E ela acabava ficando de escanteio. E no começo isso começou a chatear ela. Só que ela também começou a se impor. Eu vou trazer a vocês os direitos que esses presos têm. Vou começar pelo direito que é o auxílio reclusão. O direito à visita, o direito à convivência com a família e o direito de optar a receber a visita ou não receber a visita. Vou trazer também o direito ao voto. O direito ao voto é somente para os presos que não teve as suas sentenças definidas ainda, ou seja, não foram condenados. Vou trazer também o direito à higienização e o direito aos documentos. Tem mais uma curiosidade acerca da documentação. Muitas vezes os presos chegam sem o documento, porque muitas vezes são extraviados, queimados, ou o próprio preso acaba extraviando para não ser identificado. Lá no sistema penal, na Casa de Custódia de Curitiba, eles têm uma máquina para fornecer esse RG, só que não tem um profissional que manuseie o equipamento. Então, pessoal, eu vou trazer uma curiosidade referente à realidade desses presos que cumprem a pena na Casa de Custódia de Curitiba. Qual que seria essa curiosidade? Referente às assistências fornecidas a esses presos, tanto quanto a assistência na saúde e a assistência à educação. Muitos desses presos entram na Casa de Custódia sem ter um acesso digno à saúde ou à educação. Muitos entram analfabetos e saem alfabetizados. Relacionado à saúde, essas assistências têm como dentistas, exames. Não estou dizendo que dentro do presídio é mil maravilhas, um mar de rosas, mas para você ter uma ideia de um cidadão que nunca teve esse acesso na sociedade, mesmo contribuindo e tendo seus direitos, vai ter acesso dentro do presídio. Então existem certas mazelas na nossa sociedade. As atribuições do assistente social são a triagem, a entrevista com a família, a entrevista com o preso, o ofício e a avaliação discriminada com cada preso também. Outras coisas que a Sandra comentou que ela faz no sistema penal é referente à parte administrativa, que daí sai do foco do serviço social. O que ela faz? Ela corta a carteirinha, ela plastifica a carteirinha, ela alimenta o programa no computador. Isso que podia ser feito por pessoas da parte administrativa. A gestão, muitas vezes, no início falou para ela que ela podia parar com a parte da avaliação com os presos para poupar serviço para ela. Só que ela se negou, porque ela acha uma extrema importância esse contato com o preso. Porque assim ela conhece o preso, ela sabe do que ele está precisando, ela tem a escuta qualificada, então ela acaba ouvindo o que o preso passa para ela e com isso ela vai atribuindo outras coisas. Na avaliação que eu comentei agora há pouco com cada preso, numa discriminação lá existe quais as habilidades do preso. Daí nessa parte o preso fala que ele já foi soldador, ou jardineiro, ou cozinheiro, ou outras coisas assim. Então, pessoal, agora eu vou trazer a vocês uma curiosidade bem interessante relacionada às atribuições da assistente social. Na primeira triagem que a assistente social faz com o preso, ela consegue filtrar algumas informações
referente às funções remuneradas que esses presos praticavam fora da casa de custódia de Curitiba. Através dessas informações filtradas, ela consegue designar diversas atividades remuneradas a esses presos. Como que funciona a remuneração? De 100%, 20% é para a família e 80% fica retida numa conta que o governo cria para esse preso. Então, quando o preso sai da casa de custódia de Curitiba, ele tem um fundo guardado para seguir a sua vida. Só que é como se fosse uma poupança. O interessante também é que o próprio presídio se mantém. Então, como que é? Os presos praticam as manutenções do presídio. Então, o sistema não tem muito gasto com manutenção de terceirizado. Os próprios presos fazem essa manutenção. De acordo com a fala da Sandra, a assistente social, a gente enxergou conservadorismo apenas na parte da gestão. Na fala dela, a gente não encontrou nenhum conservadorismo. De todas as falas que ela conversou com a gente, era tudo na busca de garantir o direito dos presos. Então a gente viu o quanto o Estado engessa ela na questão da parte administrativa, o quanto que ela perde de tempo fazendo essas questões, que ela podia estar garantindo o direito dos presos, só que ela está perdendo tempo lá fazendo carteirinha, colando etiqueta, e vai num outro viés. Ela tem que atender 720 presos, então ela tem que fazer 720 carteirinhas para a família poder ter acesso aos presos. Então é uma demanda que não era dela, só que ela acaba fazendo porque não tem profissional administrativo para fazer. E como ela é só uma assistente social para atender todas essas demandas, o preso que acaba saindo no prejuízo. Concluímos que existe o conservadorismo no serviço social relacionado a outros profissionais. A Sandra nos citou que ela tem alguns amigos que são assistentes sociais em outras políticas públicas. E eles comentam com ela como que ela tem coragem de estar trabalhando no sistema penitencial. Ela nos citou também que um dia uma pessoa chegou e falou para ela que se a pessoa chegasse numa fila na padaria e tivesse um preso com uma tornozeleira, a pessoa iria desistir da fila e iria embora. Fica visível também o conservadorismo nesse fato. Mas também existe o conservadorismo na sociedade. Quando a pessoa privada de liberdade vai para a sociedade novamente, essa pessoa vai ter que reconstruir a vida dela, vai ter que ter uma chance ao emprego. Vamos citar um exemplo. Se uma pessoa que teve a sua liberdade privada vai numa entrevista de emprego e lá tem diversos candidatos e ela vai concorrer com um candidato que perdeu o emprego, tem a sua família, nunca foi privada de liberdade, a pessoa vai contar a história dela para o empregador e a pessoa privada de liberdade também vai contar a história dela. O empregador vai avaliar e, com base nos dados, o empregador vai contratar a pessoa que nunca teve a sua liberdade privada. O conservadorismo é bem visível na sociedade. Provavelmente, se fosse você, o empregador, o que você faria? Contrataria ou não contrataria?